E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? Hoje a gente vai falar sobre Irani, tá? Tem um resultado aí do terceiro trimestre, a gente vai comentar sobre ele. Um resultado aí que não veio tão ruim quanto eu esperava, achei que viria pior, tá? Mas veio bem diferente do segundo trimestre, a gente vai comentar sobre isso. Vai comentar também sobre a Klabin em relação do volume de vendas e do volume de receita dela, tá? Porque a Klabin veio um resultado ruim e caiu muito mesmo a ação, tá? Então a gente vai comentar sobre isso. Eu queria comentar sobre CSN hoje, só que não saiu o resultado ainda até o momento que eu tô gravando esse vídeo, então a gente não vai poder conversar sobre ela, não vai poder analisar o resultado, então provavelmente o vídeo vai sair para amanhã, tá? E se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like, dá essa força, essa moral, eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz aí todo dia, 8 horas da manhã tem vídeo, e já ativa as notificações porque tá saindo vídeo também à tarde, tá? Não é todo dia, mas ativa as notificações para quando sair o YouTube te notificar e você poder estar vendo aí, beleza? Lembrando que eu não sou nenhum profissional de investimentos ou de análise de ações, tá? Essa aqui é só minha opinião, eu posso estar errado como eu posso estar certo, mas é só minha opinião e eu tento estudar o máximo que eu posso para poder fazer os vídeos assim, de uma forma simples, sem falar muito termo, sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta bastante o aprendizado. E se o vídeo te ajudou de alguma forma e você quer retribuir, eu fiz o Live Pix, onde o link tá na descrição, você pode estar mandando qualquer valor que vai ajudar muito o canal. Caso não tenha algum valor para mandar e quer ajudar o canal, compartilha, comenta, deixa o like, interage com o vídeo, que assim o YouTube entendeu que você gostou e vai compartilhar para mais pessoas, beleza? Então é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. E lembrando, gente, que 6 horas vai sair vídeo aí do fechamento do mês, tá? A gente vai fazer o fechamento do mês de outubro para vocês analisarem aí o que a gente mudou na carteira, qual vai ser o meu posicionamento no próximo mês aí, o que eu vou comprar e como é que foi a rentabilidade da nossa carteira, o que mudou, beleza? Então fiquem ligados aí que 6 horas tem mais um vídeo aí no canal, tranquilo? Então bora lá, primeiramente aqui eu falo sobre Irani, né? A gente já comentou sobre Klabin e o resultado dela, então eu vou comentar aqui sobre Irani. Irani veio com uma queda muito forte após o resultado, tá? Uma queda de 3,42% e ela veio caindo até mais nos últimos 30 dias, tá? Chegando a bater a 11,94, uma alta muito forte. Ela caiu aí mais de 10%, tá, gente? Então, o mês atual uma queda de 10%, só que no ano em si, nos últimos 12 meses, tá com uma alta de 33% ainda, uma alta muito forte, tá? Bem puxado pelo resultado do segundo trimestre. O resultado do segundo trimestre veio muito bom. Se a gente for analisar aqui, ó, cadê? Aqui, ó, o resultado do segundo trimestre, o lucro líquido foi de 228 milhões, tá? Muito puxado para cima por algo não recorrente aqui, como vocês podem ver em cinza, de 161 milhões, tá? Então ele ia ser um prejuízo de 67 milhões comparando com o segundo trimestre aqui, que aqui não vai mostrar, mas acho que o segundo trimestre tinha sido 70 milhões mais ou menos, então teria sido um resultado pior, mas como aconteceu algo não recorrente aqui, puxou o resultado para cima, e aí fez com que a ação pagasse um pouco mais de dividendos, e aí podendo ter um resultado muito mais forte, um crescente muito mais forte. Só que como eu tinha dito e veio comentando bastante, no terceiro trimestre não ia acontecer de novo, tanto que aconteceu algo não recorrente, só que agora negativo. Aqui no segundo trimestre tinha sido algo positivo de 161 milhões, e agora aqui no terceiro trimestre veio algo negativo de 6,1 milhões, tá? Então veio aqui algo não recorrente, mas negativo. Então o lucro que tinha sido aqui de 70 milhões, 4% maior aqui que o normal, tá? Tinha uma crescente aí, mas veio aqui, por esse fato não recorrente, foi para 64 milhões. Ficaram pior que o segundo trimestre de 2023, tá? E com uma queda aqui de 25% em relação ao terceiro trimestre de 2022, que tinha sido aqui 95 milhões. Então o terceiro trimestre de 2022 tinha sido muito bom e esse trimestre aqui foi ruim, tá? Eu acho que acredito eu que os dois trimestres aqui, tanto o segundo quanto o terceiro, foi ruim, mas os fatos não recorrentes aqui ajudaram bastante, aqui, principalmente aqui no segundo trimestre, tá? Questão da receita líquida aqui em questão de 2022 contra 2023 aqui o terceiro trimestre, você vê que foi uma queda aqui de 7%, tá? Quase 8%, de 441 milhões para 407, mas aumentou um pouco aqui de 3,4% aqui do segundo trimestre, tá? Então tinha havido algo muito ruim aqui no segundo trimestre, tá? Tanto que o resultado não foi bom, mas aí pelo fato aí desse trimestre deu uma ajustada agora e algo não recorrente prejudicou um pouco esse trimestre, tá? Mas quais são as minhas expectativas? Em relação a Irani, como eu falei para vocês, a Irani é uma empresa que é nova, tá? Comparada ela com Klabin e com Suzano, ela é nova, então ela tem um potencial de crescimento muito grande. Por mais que a ação dela seja cotada a R$10, e fala assim, por que ela tem um potencial grande de multiplicação e a cotação dela é R$10 e a cotação da Klabin é de 4. Se a gente olhar o número de papéis, você vê que a diferença vai ser muito grande, tá? É 246 milhões aqui, tá? Se a gente for ver o número de papéis da Klabin, depois eu vou mostrar, é algo absurdo. Tanto que teve até uma
um comentário, acho que do Barsi, falando em relação ao número de papéis das empresas, mas eu não quero me atentar a isso, tá? Mas por a empresa que a Irani tem menos papéis, a cotação vai ser um pouco mais alta, tá? Então o pessoal vê muito isso. E às vezes o número de papéis aqui vai falar assim, se a empresa lucrar, tem que lucrar não sei quantos milhões para poder distribuir um dividendo bom pelo fato do número de papéis ser alto. Pode analisar dessa forma, tá, gente? Mas não dá para só você ir por esse argumento para pegar uma empresa em relação a dividendos, tá? Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês e ver essa diferença. Que às vezes a empresa custa um pouco mais cara que a outra, mas está num preço mais descontado com a expectativa de crescimento mais forte por alguns fatos, tá? E esse não é só esse fato, é um dos fatos que pode alterar o valor da empresa, tá? Tem outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui, nos estados que ela participa, tá? A matriz dela aqui, ó, como vocês estão vendo, a matriz é no Rio Grande do Sul, tá? Ela tem aqui escritório em Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul, além da matriz, ela tem florestas e tem resinas sustentáveis também, que ela pega aqui do Rio Grande do Sul. Além de florestas no Rio Grande do Sul, tem aqui em Santa Catarina, as embalagens aqui também em Santa Catarina e os papéis, tá? O papel aqui para embalagens, tanto em Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, tá? Então ela atua nesses 4 estados aqui, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Mas mais voltado aqui para o sul do país. E um ponto que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, em questão aqui da receita líquida pro segmento, ela não tem posição em celulose, tá, gente? A receita dela aqui vem muito puxada aqui de embalagens, 59%, papel 38% e em resinas, tá? Então, o preço da celulose, assim como afeta a Klabin e a Suzano, não afeta em nada a Irani, tá? Irani é mais voltado em embalagens e papel, um pouco de resina, tá? E isso que até diminuiu. Se a gente for ver aqui, ó, embalagens continuam mantendo 59%, tá? De um ano para o outro, aqui do terceiro trimestre de 2022 para o terceiro trimestre desse ano, embalagens continuam as mesmas, resina de 8% caiu para 3%, tá? E aumentou aqui o número de papéis, tá? De 33% para 38% aqui por cento. Então, é voltado praticamente em relação ao papel e embalagens aqui a Irani, tá? Então, os preços da celulose está baixo, não vai afetar a Irani em nada. E aqui o outro ponto que eu queria falar para vocês em relação à receita líquida. Muito voltado aqui, ó, 90% é voltado do mercado interno, tá? Então 10% só que é o mercado externo. Então ela exporta só 10%. Então a questão do dólar não afetou ela nesse ponto, como afetou negativamente a Klabin. Então nesse ponto aqui ela não ficou tão ruim assim. A questão da receita diminuiu um pouco, tá? Tanto do terceiro trimestre para o terceiro trimestre de 2023, de um ano para o outro. Mais de um trimestre do segundo para o terceiro aumentou um pouquinho, ó, 3,4% aqui, tá? Então você vê que aqui, esses 10% aqui que ela exporta, aqui, ó, que é o mercado externo, 34% é da Ásia, 12% Europa, 7% África, América do Norte 6% e América do Sul 41%. Então tá muito perto aqui da América do Sul e da Ásia, tá? Então basicamente a grande parte aqui dessa exportação dela é mercado Sul e a Ásia, tranquilo? Mas assim, a empresa é uma empresa boa, a empresa cresceu bastante aqui. Pode ser que seja um pouco elevado o valor pelo fato do crescimento dela muito forte em curto período de tempo, tá? Mas assim, eu ainda estou com a expectativa muito boa. Acho que ela tá um pouquinho cara agora, mas pode ser que futuramente, após o quarto trimestre, ela dê uma regularizada e dê uma mantida no preço, tá? Ou até suba mais. E agora falar um pouquinho aqui sobre a Klabin, tá? A Klabin que caiu bastante nos últimos 30 dias e eu espero que caia mais para você comprar, tá? Ela acima de 4,50 estava achando muito cara. E ela após o resultado do terceiro trimestre foi um resultado muito ruim, então a tendência é cair. Espero que ela vá ficar abaixo dos R$4 novamente, tá? E assim eu poder aumentar minha posição cada vez mais. Ela estava aqui chegando a 4,76, tá? E ela nesse mês amarga uma queda aí de mais de 9%, quase 10% de queda, uma queda muito forte também, bem parecida com a Irani em relação a nisso nos últimos 30 dias, tá? Bem parecida a queda aí de quase 10% da Klabin e de um pouco mais de 10% da Irani, tá? Mas por que afetou tanto a Klabin em relação a isso, tá? O que o resultado veio tão ruim? O que impactou tanto nela, tá? A gente vai olhar aqui, ó, o volume de vendas aqui não caiu tanto, se a gente for ver aqui, ó, caiu 5%, tá? De um ano para o outro. Você vê que aqui era 1 bi aqui em toneladas e caiu para 967 milhões de toneladas, tá? Então, você vê que a diferença foi muito pouco, 5%. E o que afetou tanto ela assim? Você vê que aqui, ó, desses produtos aqui de volume de vendas aqui, 44% é celulose. Então, ela faz um volume de vendas muito
muito forte na área da celulose. A celulose estava com um preço muito ruim, muito baixo, tá? Embalagens, papéis, cartões aqui tem essa porcentagem em si, só que se a gente for ver aqui o mercado externo é 44%, tá? E se manteve a mesma porcentagem em relação ao volume de vendas. Se manteve os 44% de exportação e os 56% aqui do mercado interno, tá? Então as vendas aqui se mantiveram a porcentagem. Só que aqui é o volume de vendas. Se a gente olhar em relação à receita, tá? Você vê que a receita aqui do mercado interno para o mercado externo, de um ano para o outro, você vê que mudou de 42% aqui da receita foi para 33%. Então a questão do lucro em si mudou muito, a receita líquida mudou muito pelo fato do dólar não estar tão forte em relação ao real, tá? Essa queda do dólar em comparação com o real afetou muito, é muito forte, foi uma queda aqui de 20%, tá? De 5,4 bi, quase 5,5 para 4,4, tá? Então você vê que aqui boa parte da receita agora desse terceiro trimestre veio aqui do mercado interno, 67%, tá? Então foi uma queda muito significativa em relação a isso. E dos 44% aqui das vendas de celulose aqui, se tornaram 30% aqui da receita das vendas, tá? Então você vê que a embalagens cresceu 10%, de 27 para 37, e a celulose aqui que fez 44% do volume de vendas, se tornou 30% da receita dos produtos. Então isso impactou muito negativamente. Então essas coisas que afetam bastante afetou bastante a receita para vir um resultado ruim nesse terceiro trimestre, tá? Imagine só, você ter um produto que faz quase metade das suas vendas se tornar 30% no resultado. Então há uma diferença muito grande, tá? Mas assim, com essa nova máquina que a Klabin tem, tudo bem que ela começou recentemente, tá? Com uma produção muito baixa ainda pelo fato do que esperar dela, tá? Pode ser que essa porcentagem aqui em relação a papel, cartão e embalagens vai aumentar futuramente, tá? E a tendência é a celulose cada vez vir menor, ela não ficar tão refém assim da celulose e a Klabin, tá? Ela se diversificar um pouco mais. Mas mesmo assim, é um ciclo ainda que vai se estender até 2027, mais ou menos, aproveitando ao máximo, tá? Então é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Mas assim, tô com a expectativa muito boa em relação à Klabin, tá? A Klabin vai pagar dividendos, como eu falei com vocês, ó. Você vê que aqui, ó, dia 27 do 10 aqui pagou a 14 do 11, então a gente vai receber dividendos. Tudo bem que é só 5 centavos, é um pouquinho abaixo do que a gente estava esperando, tá? A gente estava esperando um pouquinho mais, ano passado ela pagou 4 centavos de JCP e 5 centavos aqui de dividendo. Pode ser que aqui em dezembro que ela tinha pagado menos de 1 centavo, venha um dividendo um pouco melhor, tá? Não dá para cravar, mas pode ser que venha. E a gente fica na expectativa aí de melhorar um pouco esses dividendos, tá? Mas assim, acredito que pro ano que vem já vai melhorar mais. A tendência é diminuir um pouco em questão dos investimentos para poder diminuir a dívida e poder pagar um pouquinho mais de dividendos, tomara. Até esse resultado eu tava tranquilo em pagar até 4,20 na Klabin, tá? Mas após esse resultado eu acredito que o mercado vai bater muito na ação e eu acredito que ela vai chegar até R$4, tá? Mas eu quero aumentar minha posição até o final do ano, se não pro começo do ano que vem, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal você que não é inscrito ainda, tamo junto gente, valeu e até a próxima aula, fui!